Hey, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e não me surpreende que o tema que tenha ficado no topo da enquete de quinta-feira foi justamente o porquê eu restringo minha alimentação. É algo que eu já tinha pensado em trazer aqui no canal, porque é algo que me perguntam muito, o tempo todo estão me perguntando por que você não come carne, por que você é vegetariano, etc e tal, o que é que você come? Então vamos esclarecer essas coisas aqui nesse vídeo. Eu só queria avisar que meu objetivo não é te sugerir o que você deveria comer, não é te dizer que você deveria comer igual a mim, não é julgar a sua alimentação. Eu estou apenas querendo esclarecer como eu como e por que eu como assim, justamente para poder meio que você entender as minhas motivações quando eu tiver que fazer uma desfeita por não aceitar algo que me ofereçam, digamos assim. Então é mais nesse sentido de esclarecer as minhas motivações do que te julgar ou sugerir o que é que você deveria comer. Dito isso, eu vou começar explicando o que é que eu como, né? Porque várias pessoas que vão ver esse vídeo não me conhecem pessoalmente, então não sabem da minha alimentação. Então, para começar, eu como de uma forma no oil whole foods vegan. O que é que isso significa em português, já que a gente não tem termos para falar sobre isso em português, fica um negócio meio estranho, mas eu vou traduzir e vou explicar o que é que significa. Primeiro, vegan, né, que eu sou vegano, significa que eu não me alimento de nada que seja à base de produtos animais, digamos assim. Ou seja, eu não como, em hipótese nenhuma, carnes, aves, peixes, frutos do mar, ovos, laticínios e mel. Às vezes eu abro exceção, mas depois eu posso falar mais disso. Já a parte do whole foods significa comidas integrais. Aqui em português não faz muito sentido isso, mas o que eu quero dizer é que eu evito comer todo tipo de alimento processado e eu tento comer ele da forma tanto os alimentos mais integrais, as versões mais integrais, tipo arroz integral ao invés de arroz branco, quanto também os alimentos na sua forma mais íntegra, ou seja, sem processar demais, sem cozinhar de formas que destruam muito as propriedades nutricionais do alimento. Então é nesse sentido que é a comida integral em todos os aspectos, digamos assim. E a questão do no oil, que significa sem óleo, é justamente pelo fato, primeiro, que óleo já é um alimento processado, então ele já seria até uma redundância dizer isso, mas é porque poucas pessoas lembram que óleo é um alimento processado e óleo é uma coisa que está permeada na nossa alimentação, então se a gente não especificar, meio que a pessoa não vai conectar que óleo é um alimento processado e blá blá blá, não vai entender que não entra. E isso inclui azeite de oliva, tá? Muita gente acha que o azeite de oliva é muito superior aos outros óleos. Ele é melhor, mas ele não é tão melhor quanto as pessoas dão a entender. E mais algumas coisas que são particulares da minha alimentação e não tem nada a ver com eu ser vegano e com tudo isso que eu já falei anteriormente, é o fato de que eu evito comer glúten e amendoim porque esses alimentos não me fazem bem pessoalmente, mas não necessariamente eu tenho algo contra eles, apenas na minha experiência eu não me dou bem com eles. Mas então, agora eu falei o que é que eu não como. Aí agora fica aquela dúvida, então você não come nada, o que é que você come, né? Porque quando a gente delineia a nossa alimentação por aquilo que a gente não come, fica parecendo que a gente não come nada, porque a gente só disse aquilo que a gente está evitando, mas não disse aquilo que a gente de fato come. Então eu basicamente como legumes, verduras, raízes, folhas, castanhas, sementes e grãos. Muita gente não sabe a diferença entre esses termos. Eu também não sei tanto assim, algumas coisas ainda são confusas para mim. Tem alguns alimentos que são meio... parece que uma coisa parece outra, tipo aquele papo de tomate é fruta e não é verdura, enfim. Então, como não está claro ainda, eu vou listar aqui um bocado de exemplos para você entender o que eu como regularmente no meu dia a dia. Esses alimentos aí eu como com alguma frequência. Vou botar alguns alimentos também que eu como de vez em quando, mas que eles estão na lista verde, digamos assim, ou seja, aquela lista de que eu posso comer todo dia sem problemas. Porque eu divido de três formas. Tem aqueles alimentos que eu posso comer sempre, aqueles que eu tento evitar, como eu falei, a questão do glúten, etc e tal. E tem os alimentos que eu não como de jeito nenhum, que foram aqueles que eu falei no começo, carne, aves, peixe, blá blá, enfim. Então, agora que você já teve uma noção, se você quiser você pausou o vídeo aí e viu todas as opções, vamos chegar finalmente no porquê eu como assim, porquê eu restringo minha alimentação, porquê eu não como coisas tipo pizza, tortas, bolos, sorvetes, batata frita, sei lá. Porque eu não como essas coisas nem como exceção, nem tipo assim uma vez no mês, porque eu sou tão restrito. E para entender isso, primeiro eu vou quebrar as concepções do que é que as pessoas acham do porquê de eu comer assim.
Primeiro que muita gente acha que é por uma questão de longevidade, ou seja, eu quero viver até os 100 anos, então vou ter a alimentação mais rígida possível para garantir o máximo de longevidade. Não é bem isso. Eu valorizo a longevidade, eu acho que é uma coisa que viver mais é melhor. Entretanto, eu acho que longevidade não segura a rigidez de uma dieta. Porque se você não tem nenhum benefício a curto prazo, fica difícil de evitar as tentações, digamos assim. Fica difícil de olhar para uma comida gostosa e falar, por que eu não posso comer só uma vezinha ao invés de não comer nunca, né? Então, eu acho que longevidade não segura a dieta de ninguém. É preciso que tenha um benefício a curto prazo que faça com que você seja mais restrito. No máximo, o que você vai conseguir fazer valorizando longevidade é, no geral, você ter uma alimentação saudável, mas você ainda tem aquele dia do lixo, aquelas exceções e tal. Então, eu valorizo longevidade, mas não é nem de perto o meu motivo mais importante. Outro motivo extremamente comum é as pessoas acharem que é por inércia. Então muita gente sabe que eu fui criado como vegetariano, ou seja, eu nunca comi carne na minha vida, mas eu costumava comer ovos e laticínios. Então parece que é uma questão de inércia, assim, como eu já fui acostumado, é mais fácil para mim, então eu vou comer o que já estou habituado ao invés de comer outras coisas novas, etc e tal. E na verdade não, por vários motivos. Primeiro que eu como bem diferente do que eu comia antigamente, porque o meu almoço é mais ou menos parecido, mas o meu café da manhã e o meu jantares eram muito diferentes. Eu comia muito pão, muito queijo, muito leite com Nescau, muitas coisas com açúcar, tipo sucrilhos, essas coisas. Então, minha alimentação na verdade ela tá bem distinta, então se fosse inércia, eu meio que comeria um tanto diferente do que eu como hoje. Segundo, que eu não ligo muito para a inércia, porque eu não estou comendo porque eu fui habituado a comer. Em um certo momento da minha vida, que foi um pouco depois de eu começar a morar só, eu parei e decidi, agora eu vou planejar minha alimentação, ou seja, agora eu vou pensar do zero o que é que eu deveria comer e vou estudar todas as possibilidades e ir montando minha alimentação do zero mesmo. Então, inclusive eu estudei a possibilidade de adicionar carne, ovos, etc e tal à minha alimentação, se eu achasse que havia benefício suficiente para isso. Então, não foi por um motivo ideológico, que é a terceira razão, né, que as pessoas acham que é a questão de ideologia, então você é vegano, tem a questão dos animais, a questão do meio ambiente, etc. Eu acho que todos esses motivos são relevantes, entretanto, eu acho que a gente não deve se basear por eles. E eu creio nisso por dois motivos. O primeiro é porque eu acho que a gente não deve usar a culpa para fazer as pessoas mudarem a alimentação delas, porque a culpa até funciona às vezes para a pessoa transformar a alimentação dela, ela pode ficar culpada que está fazendo mal aos animaizinhos, ou que sentir culpada que está fazendo mal ao meio ambiente, etc e tal. Só que a culpa muda o comportamento, mas não muda pelo motivo certo. E o que acontece é que se a pessoa não tem a preocupação em mudar a alimentação por questões de saúde, a maioria das vezes a pessoa vai acabar se alimentando mal, e aí ela vai ficar doente na alimentação vegana, e ela vai prejudicar a própria imagem do veganismo. Porque agora, tá vendo, a pessoa virou vegana e tá anêmica ou tá sem energia e etc e tal. Então, eu acho perigoso quando a gente tenta mudar a alimentação dos outros pela culpa. Eu achei perigoso, em primeiro lugar, você tentar mudar a alimentação dos outros sem um aconselhamento que envolva um acompanhamento complexo, digamos assim. Porque a alimentação tem vários fatores emocionais, psicológicos, sociais, etc e tal. Então, não é tão fácil assim mudar a alimentação. E pior ainda se for por causa da culpa, porque aí você não vai priorizar, a sua atenção seletiva não vai estar focada em, de fato, uma alimentação que te agrade, tanto em termos de paladar quanto em termos de saúde. E isso é o que vai fazer com que essa alimentação dure, porque se a alimentação não é gostosa, você não vai manter, e se não é saudável, você vai queimar a imagem da dieta que você está fazendo, esteja lá qual for. Mesmo se for dieta paleolítica, dieta cetogênica, dieta o que quer que seja, se você fizer errado, você está queimando o filme de quem faz certo, digamos assim, porque você está usando o mesmo rótulo, mas você não está comendo de forma adequada. Então eu acho isso perigoso. E voltando ao ponto da inércia um pouquinho, isso é mais um argumento de projeção, ou seja, as pessoas elas estão habituadas de comer de uma certa forma e elas acham que eu como porque eu fui habituado, mas como eu falei, não, foi um planejamento de fato, parei do zero para definir o que é que eu ia comer e o argumento da inércia nem faz sentido, porque a nossa inércia não é só aquilo que os nossos pais condicionaram a gente, mas aquilo que o nosso ciclo social nos condiciona.
Então a minha inércia, na verdade, seria comer o que todos os meus amigos comem, que seria pizza, seria churrasco, etc e tal. Então a inércia nem faz sentido, porque o normal é a gente imitar a quem está à nossa volta, e todo mundo à minha volta, a maioria das pessoas que eu conheço não são nem veganas nem vegetarianas, então não faz muito sentido isso. Pelo contrário, é mais difícil para mim porque eu tenho que ter uma assertividade, um autocontrole de, às vezes, eu ter que fazer desfeita com as pessoas que me oferecem de boa vontade alguma coisa, simplesmente pelo fato de que isso viola minha alimentação. Então, na verdade, é o contrário, tipo, a inércia na verdade é um problema, porque a inércia está me influenciando a sair da minha alimentação ao invés de manter a alimentação. E eu acho que agora eu dei uma sintetizada dos motivos mais comuns que as pessoas acham do porquê eu me alimento, e finalmente agora a gente chega naqueles motivos que de fato fazem eu manter a minha alimentação como ela é. E eu queria já fazer aqui a distinção de cara que eu não faço uma dieta, eu tenho um estilo de vida. Porque dieta é aquela coisa que você faz num período de tempo com um objetivo. E dieta tem alguma função. Por exemplo, se você é um atleta, quando você vai performar, né, você vai para a Olimpíada, você vai atuar, você vai para uma competição, você vai fazer uma dieta específica para potencializar a sua performance naquele momento, mas não necessariamente uma dieta que você consegue manter o ano inteiro. Ou então se você vai, sei lá, lutar MMA, você faz uma dieta só para manter aquele peso certinho no dia da luta, mas depois você ganha um pouquinho de peso, você vai se alimentar de uma forma mais sustentável. Ou seja, dieta, ela tem um objetivo específico. Não adianta você fazer dieta pensando que é algo que você quer para a sua vida toda. Então, por exemplo, se você quer ser magro para a sua vida toda, não adianta você fazer uma dieta para emagrecer. Você tem que fazer uma reeducação alimentar, você tem que ter um novo estilo de vida que seja ao mesmo tempo sustentável, ou seja, você gosta da comida que você está comendo e vai manter aquilo que é o seu objetivo, que é ser magro sempre, né? O mesmo vale para ter uma certa quantidade de massa muscular, ter vitalidade, etc e tal. Então, já vou chegar aqui no primeiro ponto, que é justamente a vitalidade. Eu como da forma como eu como porque eu me sinto muito bem. A energia que eu tenho no meu dia ao comer dessa forma, e quando eu como de forma diferente eu sinto a diferença, eu fico mais letárgico, isso faz muita diferença para mim. Tipo, eu valorizo muito a vitalidade, eu valorizo muito ter energia para fazer as coisas, e é óbvio que eu fico cansado como todo mundo, mas tem uma distinção muito grande entre ficar cansado e estar letárgico. Inclusive porque você pode estar letárgico no começo do dia, onde você nem gastou energia ainda, então nem faz sentido você estar se sentindo fraco e cansado, e você está tipo assim, sem motivação para fazer nada no seu dia. Então isso para mim é um ponto muito grande. E é uma coisa que você tem que vivenciar, é uma coisa que você está tão acostumado com a forma que você se sente, que se você não se sentir da outra forma, você não consegue nem dimensionar do que é que eu estou falando. Então é uma emoção que você tem que vivenciar para você ver se isso vale a pena, se compensa o se alimentar de uma forma mais rígida ou não. E veja que você não precisa ser super restrito para ter vitalidade. Basta ter uma alimentação um tanto mais saudável que você já vai se sentir melhor. Você pode eventualmente comer uma pizza, um sorvete, etc e tal, mas só o fato de que a sua alimentação média ela já é melhor, você já vai ter esse benefício. Outros benefícios além da vitalidade que você pode ter numa alimentação um tanto mais saudável, mas não 100% restrita, é a libertação da fome e a sensibilização do paladar. Vamos falar dessas duas coisas. A primeira coisa é que a maioria das pessoas ela é escrava da própria fome, ou seja, a gente vive numa situação em que quando dá fome a gente não consegue pensar em outra coisa, aquilo distrai a nossa vida e a gente fica agoniado, a gente quer comer logo, e é uma coisa bem frustrante, é uma coisa bem desconfortável de se estar sentindo. E a grande realidade é que isso é mais uma desregulação dos nossos hormônios que geram a sensação de fome do que de fato a sensação de fome real. O que acontece comigo é que eu não sinto essa fome intensa que eu costumava sentir e que eu vejo a maioria das pessoas sentindo, então eu tenho uma liberdade muito grande de poder, por exemplo, adiar uma refeição ou pular uma refeição, fazer um jejum e tal, sem muita dificuldade, sem perda de energia, sem moleza, sem desmaio, sem nada do tipo. E isso é muito útil. Não só porque é chato você ter a fome te incomodando toda hora, não só porque
Isso me dá uma possibilidade de flexibilidade, então estou num momento em que, obviamente, como a minha alimentação é mais restrita, não é todo lugar que eu posso comer qualquer coisa, né? Em alguns lugares não vai ter opções para mim. Então é importante que eu tenha essa flexibilidade de poder jejuar, porque senão eu vou acabar tendo que comer alguma coisa que eu não gostaria, eu vou sair da minha alimentação. Isso acontece com todo mundo que faz dieta, tipo, você sente fome e não tem o que comer, você come algo que você não deveria, supostamente. Então você se libertar desse impulso de fome que é forte dentro de você é uma coisa que eu acho que é uma vantagem muito grande e que não é tão difícil assim de fazer, desde que você elimine os alimentos mais industrializados, especialmente aqueles ricos em açúcar refinado, porque é o açúcar que causa esse efeito na gente, que escraviza a gente à comida. E a questão da sensibilização do paladar também tem a ver com açúcar, porque a gente está acostumado a comer alimentos com muito sal e com muito açúcar, e a gente perde a capacidade de saborear o real sabor dos alimentos. A gente não consegue mais sentir o gosto disso. E é muito simples você testar isso. Basta você comer uma torta de chocolate e tente beber um suco de fruta. Pode ser até um suco de fruta com açúcar, e você vai perceber que o suco de fruta agora está amargo, porque o seu paladar ele foi embotado e você perdeu a capacidade de sentir o doce do suco, mesmo se ele tiver com açúcar. Então é isso que acontece com a gente numa escala geral. Quase tudo que a gente come, por ser industrializado, processado, ter muito sal, muito açúcar, a gente acaba perdendo a capacidade de sentir o gosto das coisas, e aí a gente tem que se estimular cada vez mais para conseguir manter o interesse na comida. E o real é que quando você desembota seu paladar, você começa a ter mais sensibilidade, você começa a achar prazer em alimentos que antes você não sentia. Por exemplo, eu costumo temperar minha comida, mas às vezes eu faço uma cenoura ou uma beterraba no vapor e eu começo a comer elas ali sem temperar, sem sal, sem nada, porque elas já têm um sabor muito gostoso. E aqui é que está outra coisa muito grave, porque a partir do momento que seu paladar vai ficar mais sensível, você vai perceber que tem certas formas melhores ou piores de cozinhar um alimento. Então eu acho um crime terrível, quando eu vou num restaurante qualquer e eles fazem verduras no vapor, tipo verduras e raízes, tipo batata, beterraba, cenoura, brócolis. Nossa, brócolis é um crime, porque tira o gosto da parada, a parada fica com gosto de nada, fica tudo com gosto de chuchu, e até o próprio chuchu tem um pouco de gosto, mas não tanto. Então fica tudo parecendo chuchu, tudo parece que não tem muito gosto. E isso é terrível. Se eu tivesse que me alimentar dessa forma, se eu só pudesse comer alimentos cozidos na água, eu não conseguiria ser vegetariano, porque não tem gosto, é ruim comer assim. Eu não tenho prazer nessa alimentação. Isso é muito importante. Eu consigo comer da forma como eu como porque eu sinto muito prazer na minha comida. Não só por causa da sensibilização do paladar, por causa da questão de eu preparar as comidas de uma forma que potencializa o sabor, mas também pelo fato que eu já aprendi a manipular o meu paladar, ou seja, eu já sei qual é a quantidade de sal, a quantidade de pimenta, etc e tal, que deixam a comida mais gostosa para mim. E a combinação de tudo isso é que eu acho a minha comida super saborosa. Tipo, eu realmente sinto muito prazer em comer. Geralmente eu como melhor em casa até do que em restaurantes, salvo alguns restaurantes que são muito excepcionais, mas que são raros de achar por aí, especialmente vegetarianos e veganos. E também eu tenho uma atenção aos meus desejos e eu tento saciá-los de formas alternativas. Porque às vezes a gente gosta de uma coisa, por exemplo, eu gosto de doce. Eu gosto de comer alguma coisa doce todo dia. Então, se eu não adequasse a minha alimentação a ter uma alternativa para o doce, eventualmente eu teria que tomar um sorvete, eu teria que comer um chocolate, porque existe aquela necessidade dentro de você que, se a sua dieta menosprezar, você não vai conseguir manter ela de forma rígida. Então, por exemplo, eu percebi que eu gosto de sorvete, eu consegui inventar o meu próprio tipo de sorvete. Basicamente eu uso banana congelada como base e eu posso fazer infinitas variações daquilo, porque a banana ela já dá textura, então tudo que eu enfiar dentro funciona. Pode ser frutas secas, pode ser farinhas de todo tipo, farinha de semente de linhaça, aveia, etc e tal. Tudo que eu jogo ali dentro basicamente funciona, até coisas que você não consegue pensar, tipo couve, eu consigo fazer couve funcionar. Couve parece que se você misturar vai ficar uma merda, mas funciona, porque a experimentação é conhecer o paladar e é de fato não tentar forçar sua barra também, você ir testando as coisas. E se não funcionou dessa forma, você faz de outro jeito. Por exemplo, eu odeio pepino, eu não gosto do sabor, eu não gosto da textura, mas eu aprendi a cozinhar pepino de uma forma que eu consigo comer tranquilamente sem reclamar.
Então você tem que ir se adaptando, você não pode achar que eu sou obrigado a comer isso, porque se for assim e você não adaptar ao tipo, a forma como você gosta de comer a coisa, você não vai conseguir manter sua alimentação, não vai virar um estilo de vida, vai ser só uma dieta que toda hora você vai ter que fazer dia do lixo para poder sentir algum prazer na sua alimentação. Então, deixar isso muito claro, eu acho minha alimentação extremamente prazerosa, senão não conseguiria manter ela com tanta restrição. Só que agora eu vou entrar em algo ainda mais profundo. Existe alguns benefícios exclusivos para quando você tem um comprometimento muito grande com a coisa, quando você vai a fundo numa coisa. E o mesmo vale para a alimentação. Existem alguns benefícios exclusivos de você ter uma alimentação extremamente rígida e são tão específicos esses benefícios que eu nem sei dizer se eles são reproduzíveis, eu não sei nem dizer se tem fatores genéticos que influenciam isso também, porque eu só conheço eu e meu pai que tem uma alimentação tão restrita, então talvez existam alguns fatores genéticos no bolo, mas o que importa é que são as motivações para mim e não para você, então eu sinto esses benefícios muito raros, muito exclusivos, e isso agora é que é a chave do porquê eu realmente como de forma tão restrita. Então o primeiro benefício exclusivo é que eu tenho uma imunidade muito alta. Eu simplesmente não fico doente. Eu não tenho gripe todo ano, eu não fico dias na cama sem conseguir fazer nada. Eu não fico doente. E às vezes eu fico resfriado, que é quando o nosso corpo está se recuperando de alguma baixa de imunidade, alguma coisa assim. Às vezes a gente viaja para um lugar que dá um choque térmico, seu nariz começa a corizar e tal, então você fica vulnerável. Às vezes você come alguma coisa estragada, você fica vulnerável. Enfim, existem momentos em que sua imunidade baixa e você pode ficar resfriado. Mas a minha alimentação ela permite com que, primeiro, eu perceba os sintomas antes deles acontecerem. Então, eu sinto que minha garganta começou a ficar machucada, eu já sei que eu vou adoecer. Eu sinto que o meu nariz entupiu, eu já sei que eu vou adoecer. Então, esses sinais eles já me permitem com que eu possa fazer um jejum preventivo. Então, eu fico um dia inteiro sem comer e às vezes consegue evitar que o resfriado se instale e consegue evitar, né, que eu fique doente. E principalmente a questão respiratória, porque eu odiava ficar com o nariz entupido e eu odiava ficar com a garganta inflamada, e meio que uma coisa leva a outra, porque quando o nariz entope você começa a respirar pela boca, né? Então facilita com que, com que sua garganta inflame. E aí, eu hoje vivo de uma forma em que é raro o meu nariz entupir, eu preciso estar realmente num clima ou num ambiente que ataque minha rinite, ou seja, muita poeira, muito ácaro, muito mofo, ou então uma temperatura baixa, um ar muito seco. Mas fora isso, no geral, meu dia a dia, meu nariz está sempre bem tranquilo, e para mim isso é muito valioso, porque realmente me incomoda demais, demais. E é claro, é uma coisa pessoal, pode ser que você não ligue para isso, enfim, mas a questão da imunidade como um todo, de não só eu não ficar doente, mas como eu poder antecipar a doença e poder fazer algo preventivo, que é o jejum, nossa, isso... A sensação de, tipo, poder ver minha vida e não ter que me preocupar que eu vou ficar, sei lá, 3 dias de cama porque eu não vou ficar doente, sabe? Tipo, óbvio que em algum momento eu posso ficar doente, existe alguns vermes, alguns vírus que eu não vou ser imune, mas, putz, a tranquilidade é outro nível. E outra coisa sobre a imunidade é a inflamação, porque quando o seu sangue está realmente limpo, as suas feridas elas não inflamam, você não precisa nem se preocupar muito com limpar e tal, claro que é bom, mas você não precisa se preocupar tanto. E a consequência disso é que os seus ferimentos eles praticamente não doem, isso é muito incrível. É uma coisa que eu vi acontecer com meu pai, uma vez ele enfiou a furadeira no dedo dele e fez um buraco mesmo, o dedo quase não voltou pro lugar, fez um buraco grande. E eu vi ele tampar o ferimento com uma casca de banana assim, só que a expressão dele me marcou muito, porque ele tava numa serenidade, tipo, não é aquela cara de tipo, tá doendo, mas eu tô segurando a dor, sabe? Ele simplesmente tava em paz com o que tava acontecendo ali, como se não tivesse acontecido nada. E eu pensei, nossa, será que isso é possível? Ou tipo, meu pai alcançou um nível de meditação que ele consegue ignorar a dor e tal? Eu não sabia de onde vinha isso. E só depois de alguns anos que eu aperfeiçoei minha alimentação, que aconteceu comigo de eu dar uma topada na escada que eu tava subindo e abriu metade da unha do meu dedão assim, fez um ferimento meio feinho. E naquele momento é que eu percebi que eu tinha alcançado o mesmo nível de limpeza do sangue. Porque
eu conseguia sentir o meu dedo, eu conseguia sentir a pele viva se mexendo, a unha e tal, só que aquilo não me incomodava, não me dava vontade de gritar, não me dava vontade de... não dava aquela sensação de ardência nem nada, e eu simplesmente olhava pro meu dedão, eu conseguia tocar nele assim, eu ficava tipo, caramba, não tá doendo, tipo, eu pensei que eu estaria tipo morrendo de dor agora e tá um incômodo porque a pele tá sensível, a unha abriu e tal, mas tá de boa, tipo, nada aconteceu aqui, tá tranquilo, eu consigo pisar no chão sem incômodo e tal. Então, esse tipo de coisa eu valorizo na minha vida e tipo, ter esses benefícios também. E mais um benefício exclusivo é que, e esse eu acho que é o que mais conta, eu acho que é o mais importante para eu conseguir manter a alimentação tão restrita, porque eu já me alimento muito bem. Então, se eu desse uma saidinha de vez em quando, eu ainda teria esses benefícios todos, porque uma saidinha só não seria um problema, porque o sangue continuaria se limpando com o jejum, etc e tal. Mas tem uma coisa que aconteceu que realmente eu não estava nem contando, que foi o fato de que a partir do momento em que seu corpo está muito limpo, ele começa a rejeitar tudo aquilo que você bota para dentro que é ruim, digamos assim. Então, eu me sinto mal, eu tenho uma reação quase que imediata, às vezes até literalmente imediata, quando eu como qualquer coisa que fuja da minha alimentação. Tanto é que eu restringi a minha alimentação baseada no como eu me sinto. Então, por exemplo, eu não achava nada demais eu comer uma torta de vez em quando. Só que toda vez que eu comia uma torta, eu ficava uma hora com desconforto no intestino. Aí eu, putz, uma hora de desconforto não compensa o sabor da torta. Então foi meio que um condicionamento por punição mesmo, em que toda vez que eu tentava dar aquela fugidinha da minha alimentação, eu me sentia mal, eu tinha algum desconforto no intestino, no estômago, ou eu ficava mole, ou eu tinha alguma diarreia, alguma coisa assim. Então toda vez que eu falava, não, agora eu vou abrir uma exceção, o meu corpo reagia de alguma forma, e eu vi que era consistente, eu vi que cada alimento ele tem uma reação diferente no nosso corpo. Então, foi esse o motivo que me fez entrar em restrição total, pelo simples fato de que o prazer de comer aquilo não compensa como eu me sinto depois. É uma questão bem de tipo assim, maximizar meu prazer mesmo. Tipo, o me sentir bem horas depois de comer é mais prazeroso do que o prazer de comer aquilo. E foi algo que de fato eu tive que fazer várias exceções. E acho que durante uns 2 anos assim é que eu fui realmente tirando algumas coisas da minha alimentação, porque de fato eu me sentia mal comendo. Então é um estágio digamos assim, de alimentação saudável que eu imagino que vai ser muito difícil para a maioria das pessoas chegarem. Eu não espero que as pessoas cheguem nesse estágio, mas pelo menos ele explica para você o porquê eu não vou abrir uma exceção. Eu não vou comer um pãozinho de queijo, eu não vou comer uma pizza, eu não vou comer um sorvete, eu não vou comer uma torta. Por mais que eu goste do prazer do paladar desses alimentos, mas a consequência é pior, então não compensa realmente para mim. E eu entendo que algumas pessoas não conseguem talvez nem dimensionar muito isso, tipo, parece estranho, mas é só você pegar uma coisa que você já come e te faz mal, alguma coisa que você tem intolerância, alguma coisa que você tem alergia. É só você pegar isso e imaginar que tudo que eu não como tá nessa lista aí, então é mais ou menos isso. E fora que algumas coisas a consequência é curta, tipo 1 hora e tal, mas algumas coisas a consequência é drástica. Por exemplo, se eu comer muito açúcar de uma vez só, eu começo a ficar desejando comer mais coisas doces, aquela fome que eu falei que eu não sinto e que as pessoas geralmente sentem, ela começa a bater em mim e isso começa a desregular minha vida, porque agora vai me incomodar no meu dia a dia e o único jeito de passar fome é se eu comer mais açúcar, mas aí eu entro num ciclo vicioso em que eu vou acabar me viciando no açúcar de novo. E pra quem não sabe, tá, açúcar é literalmente viciante, tipo, se você cortar açúcar da sua alimentação, você vai ter sintomas realmente de abstinência. Então, fica aí a dica que realmente é difícil, porque é vício real. Então, é diferente de carne, por exemplo. Carne, você pode se condicionar, mas não chega a ser vício mesmo. Então, eu acho engraçado quando algumas pessoas falam pra mim, é mais fácil pra você, porque seus pais já eram assim, um assado. Mais fácil nada, porque açúcar e queijo são alimentos extremamente viciantes e eu tive que cortar ambos da minha alimentação. Então, carne é até mais fácil. Claro que existe uma vantagem em termos de...
eu ter menos coisas para cortar na minha alimentação, porque eu não tenho que cortar carne, peixe, etc. Isso ajuda com que o processo seja mais rápido, mas mesmo assim eu levei 3 anos de quando eu decidi planejar minha alimentação para quando de fato eu consegui chegar hoje no nível em que eu posso dizer que minha alimentação está resolvida. Eu ainda faço ajustes aqui ou ali, mas eu estou plenamente satisfeito com o que eu tenho agora. Então, se para mim durou 3 anos, eu entendo que para você possa durar 5, possa durar 10. Mas não venha com esse papo de é mais fácil, porque foi difícil pra cacete. Então, eu me sinto às vezes até menosprezado quando alguém fala que é fácil pra mim, porque talvez seja menos difícil, mas fácil nunca é. Então, é isso que eu queria trazer com esse vídeo, os meus porquês. E só lembrando que você não precisa comer igual a mim, não estou julgando o jeito que você come, não estou te sugerindo nada, estou só querendo te explicar o porquê eu faço isso e quebrar esse estranhamento de que o fato da gente realmente não saber os benefícios reais que eu tenho, então fica difícil de identificar o porquê eu como dessa forma, mas agora acho que tenha ficado mais claro. Se você tiver mais dúvidas, você pode deixar aí nos comentários, eu ainda vou fazer mais vídeos sobre alimentação, coisas como tipo, de onde vem minha proteína, blá blá blá. Essas dúvidas frequentes eu vou trazer aqui também. E era isso que eu queria trazer com esse vídeo, já sabe como é, se gostou, compartilha, blá blá blá. E nos vemos no próximo vídeo, até mais!